Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai conversar sobre um calendário bem interessante que, assim, nós, fãs Pokémon, fãs da hype, a gente gosta quando alguma coisinha surge pra gente hypar. Ainda assim, peço a responsabilidade de todo mundo pra hypar com moderação, porque, obviamente, tem coisas que talvez não podem acontecer. Mas, ainda assim, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou deixar isso mais pro final desse vídeo. Quero informar pra vocês que, infelizmente, não contamos com novidades de Legends ZA durante a exibição do Mundial. Foi uma promessa do Tsunekazu Ishihara fazer revelações sobre o futuro dos jogos da franquia em geral, no final do Mundial. E essa promessa foi cumprida. Mas infelizmente Legends ZA não apareceu. A gente tem teorias do porquê o Legends não apareceu. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Mas, obviamente, ficava à vontade o sabor de quero mais, né? Aquela coisa que não foi saciada. Aquele que não foi mencionado e precisava ser mencionado. Que muitos queriam novidades sobre Legends. Ainda pode acontecer nesse mês de agosto. O mês de agosto ainda não acabou. Mas fica essa sensação que poderia ter rolado. A gente vai discutir isso durante esse vídeo, deixa seu like, a gente vai fazer uma passagem bem rápida e breve sobre os acontecimentos do Mundial e falar sobre esse calendário do anime Pokémon que pode estar nos indicando aí a presença de personagens conhecidos retornando para o anime Pokémon e talvez seja o momento para que isso aconteça. Vamos ver. Bora lá para mais um vídeo? Bora lá para mais um vídeo da semana, deixa seu like. E não esqueça de usar meu link do Amazon se você for fazer alguma compra no Amazon. Usa meu link, ajuda. Bora lá para mais um vídeo. Na cerimônia de encerramento do Mundial, tivemos algumas revelações. O Pokémon TCG Pocket foi, acho que, o grande foco durante não só as revelações, mas o próprio Mundial, que tinha uma demo para você ficar testando e abrir as cartinhas por lá. E esse jogo Pokémon vai ser lançado no dia 30 de outubro. Você já pode fazer, inclusive, o pré-registro nas lojas do Android ou do iOS, tá? O game gira em torno do colecionismo referente às cartas Pokémon. Basicamente você vai poder abrir pacotinhos e tentar ir pegar as cartas. E tem cartas maravilhosas no trailer, muitos exemplos lindos de cartas que são extremamente imersivas. A primeira coleção, inclusive, vai contar aí com cerca de 200 cartas. Também será possível abrir pacotinhos diários gratuitamente. E, obviamente, você poder comprar mais para acelerar a sua coleção, né? Para completar mais rápido. Então, esse jogo, ele sai no dia 30 de outubro. Parece ser bem interessante. A gente vai conversar mais sobre ele no futuro. Já no Pokémon Unite, a Marouge chega aí no dia 12 de setembro. Darkrai chega em outubro e Psyduck em novembro. São Pokémons aí que já haviam sido revelados, até mesmo por conta de datamines e alguns teasers. Então já era ciente do pessoal ao lançamento desses Pokémon, mas ainda assim agora a confirmação. Além disso, o novo modo do jogo chega no primeiro semestre de 2025 em Pokémon Unite. Esse novo modo de jogo tem aí a ideia de equipes que precisam derrotar diversos oponentes e Pokémon selvagens e fazer uma pontuação de 500. Pois é, durante uma partida. A equipe que fizer isso primeiro ganha. Esse modo chega no primeiro semestre de 2025. Já no Pokémon GO, Morpeko está chegando. Pois é, e com ele também veio aí um pequeno anúncio, na verdade um grande anúncio, né? Como eles queriam deixar bem claro que algo grande está chegando em Pokémon GO. E eu estou falando do Dynamax. Então, muito em breve, Dynamax chegando no Pokémon GO. Para o Trade Card Game, agora não falando da forma digital, mas sim do físico, nós vamos contar aí com novas coleções que estão chegando. E a revelação maior foi do retorno dos Pokémon que são de treinadores, né, famosos ali. A gente encontra Clefairy da Lily, como por exemplo, Morpeko da Marnie. Então, há grandes revelações. No final a gente tem o símbolo da equipe Rocket, né, a logo R. E o Mewtwo passando pela logo, talvez indicando ali um Giovanni Mewtwo, alguma coisa assim. Bem legal. A coleção deve chegar em meados de 2025. Não só isso, também tivemos a revelação da onde vai ser, né? Onde a gente vai
poder se aventurar nos próximos mundiais. O Mundial de 2025 e de 2026 serão nos Estados Unidos. Pois é, como vocês estão vendo aí na tela. Então temos aí a divisão de cada ano, aonde cada mundial será realizado. Ambos nos Estados Unidos. Teve um pessoal que não gostou muito que, né, eles anunciassem dessa forma, uma forma meio que dupla, né, anos seguidos, e contando com o Havaí. Então nós temos aí 3 anos consecutivos nos Estados Unidos. Mesmo assim, quero saber a opinião de vocês. Agora, eu quero falar sobre o anime Pokémon e um calendário do anime, além de novos episódios que devem estar para serem revelados. Quero começar com os episódios. Pokémon Horizontes, ele se encontra atualmente no episódio 62. Estamos caminhando para o episódio 63. O episódio 63 foi o último episódio revelado naquela leva de episódios que a gente tem, geralmente todo mês, né? De episódios que estão por vir. Estamos sem revelação de episódios. Eu acredito que essa semana novos episódios devem ser revelados. Mas o que é interessante em tudo isso é o pôster do anime atual, que nos mostra que alguns Pokémon ainda não fizeram certas aparições, como o Mabostiff. Ele é um Pokémon que ainda não apareceu, não teve um foco nesse Pokémon. E eu acredito que Arven pode ser o foco muito em breve para esse Pokémon e a aparição dele, e talvez ele nos mostre, nos revele melhor em que ponto da história de Scarlet Violet o anime se encontra. Porque o anime vem deixando isso um pouco no ar, né? Parece que o anime ele vem se concentrando e os seus eventos vêm acontecendo após os acontecimentos dos jogos Scarlet Violet. Então a gente quer saber se de fato isso é verdade ou não, né? E a história do Arven pode ser um indicativo de onde a gente se encontra em relação à história. Então, se ele aparecer, ele deve estar para aparecer nos próximos episódios. E por que eu estou falando dos próximos episódios também? Porque a gente tem um leaker, né, dentro da comunidade, que acaba vazando algumas coisas pra gente. E ele foi muito claro algumas semanas atrás, que se for verdade, obviamente, o anime encerra sua saga Terastal no episódio 69. E no episódio 70, iniciaria um novo arco. Sendo assim, seria o momento que Liko, Roy e Dot se despedem da Academia Laranja e voltam a viajar com os Trovonautas. O que é bem legal, bem interessante. Porém, esse novo arco, a gente tem ideia que pode ser focado mais pro Kleavor, pro Entei, e também a continuação de ter que lidar com os exploradores, etc. Mas a gente acabou encontrando agora, se deparando com um calendário de 2025 relacionado ao anime Pokémon. Esses calendários são muito comuns. Eu peguei um exemplo aqui de um calendário de 2021 para vocês perceberem como eles seguem muito algo semelhante, né? A proposta é sempre a mesma. E de fato esses calendários conversam com o anime. Não da mesma forma que os merchandisings que a gente está acostumado a ver aqui no canal, que eu trago aqui às vezes pra gente discutir. Mas, ainda assim, eles conversam com o anime Pokémon. E no caso desse calendário, saca só, vou pegar aqui como 2021. O 2021, a gente estava no meio de jornadas, caminhando para o final. Ainda não havia começado as finais do Mundial. O Mundial estava começando mesmo. A Koharu havia acabado de capturar o Eevee. Então, a rota do Eevee ia começar. E aí você vê no pôster o Eevee e Sylveon. Apesar que Sylveon poderia também ser uma ligação para Serena, ainda assim a gente imaginava, pelo menos, que ia começar uma rota para o Eevee. E foi assim, né? De Eevee até Sylveon, conhecendo todos esses Pokémon, suas evoluções. E nós temos um foco maior para o Sobble em 2021, por conta da sua evolução, a captura do Grookey, a chegada do Farfetch e a evolução para o Surfetch. A Alcremie, que a gente acabou indo para Balloon lá em Galar. Teve a Alcremie Gigantamax, foi bem legal. E outros elementos que acabaram também, como o Dragonite com a Iris. Enfim, é um pôster que conversa, sim, com o anime em 2021, né? Ele foi um pôster, um calendário revelado em 2020, mas já tinha elementos
dos acontecimentos de 2021 e, como vocês podem perceber, de fato aconteceram. Vocês podem até checar depois, caso vocês não confiarem em mim. Mas 2024 caminhando para 2025 e agora nós temos esse calendário. E o que chama a atenção nesse calendário? Inicialmente, a evolução final dos starters, a Hatterene aparecendo lá no fundo também, que são coisas que a gente já está contando como possibilidades. Mas a presença de alguns Pokémon, além do Jigglypuff de canetinha, e eu escolhi inclusive o pôster de 2021 para mostrar para vocês como o Jigglypuff de canetinha, ele é corriqueiro nesses pôsteres, né? Ele acaba aparecendo às vezes. Não sei se o Jigglypuff da canetinha vai chegar a aparecer, eu queria que ele aparecesse, a gente vem especulando merchandising de Jigglypuff há um bom tempo, inclusive o da canetinha, mas ele ainda não fez seu debut em Horizontes, não sabemos se irá fazer. Mas perceba bem alguns Pokémon aqui na lateral. Grookey, Sylveon, Pancham, Primarina, Dedenne, Emolga. Eu achei a escolha muito curiosa de Pokémon para esse calendário. Muito curiosa. E se você não é tão fã de conspirações desse universo do anime, talvez você não goste muito da ideia de que antigos amigos do Ash possam aparecer no anime. Eu acho excelente a ideia. O anime se encontra num momento que é importante gerar hype. Há 2 pontos. Hype em exagero, de forma meio desnecessária, pode não ser muito bom para o anime ou para qualquer tipo de produção. Mas hype é muito bom para chamar a atenção de quem não foi chamado a atenção até então. E seria legal certos personagens aparecerem nesse universo, dentro desse anime, para chamar a atenção do pessoal. E se esses Pokémon, de alguma forma, estão relacionados aos antigos amigos do Ash, eu acho que seria bem bacana ver eles novamente. Mas assim, bem bacana mesmo. Então, não sei se tem uma ligação. Mas, se a gente tirar todos esses Pokémon, tem um só que me chama muito mais atenção que todos eles, que é o Grookey. E por que o Grookey? No final de Jornadas, tem um ponto que eu quero ressaltar aqui, que eu acho muito importante, que é a passagem da voz original do Go no Japão. E também um dos produtores do anime Pokémon, na época que deram uma entrevista à revista Animedia. E essa passagem foi muito interessante porque eles falavam sobre a evolução do Grookey e a evolução do Go e como isso seria desenvolvido no futuro. Não só isso, também foi dito na entrevista que a evolução do Grookey, em algum momento ela iria acontecer, mas eles precisavam de tempo para desenvolver essa evolução. Então, são 2 pontos muito interessantes, porque na época a gente imaginava que o Grookey iria evoluir justamente por conta de como as coisas estavam acontecendo com o Scorbunny e o Sobble, que acabaram chegando nas suas formas finais, e o Grookey ficou muito conhecido como aquele Pokémon de ombro, né? Aquele Pokémon fofinho que desempenha o papel de ser fofo. Inclusive, ele mal batalhou, mal fez nada no anime a não ser fofinho. E nisso, a evolução não aconteceu. No final de Jornadas foi quando o Grookey de fato começou a sair do casulo, né? Começou a querer batalhar. E aí o Go agora está iniciando uma jornada. E é interessante que a gente pode basicamente colocar que em seus, talvez, desafios iniciais, o Go acabe usando o Grookey como um dos seus Pokémon mais assim, para evoluir provavelmente. Essa é uma ideia, especulação. E, querendo ou não, esse ponto de o momento que o Grookey possa evoluir, esperem para o futuro do Grookey, ou até mesmo que em algum momento ele poderia evoluir em questão de tempo. Será que essa evolução não pode acontecer aqui? Será que a gente não pode acabar vendo um pouquinho
desse Gol e como ele vem evoluindo na sua jornada agora, graças até mesmo, a gente pode pegar como gancho essas entrevistas, essas falas do passado, existe essa possibilidade, tá? É o que mais me chamou a atenção, exclusivamente por esses pontos. Por que o Brook? Né? Então, fica essa questão. Eu acho que o anime se encontra num bom momento pra service. Eu acho que o anime se encontra num bom momento pra fazer uma propaganda. É porque, assim, uma coisa você tem que concordar comigo. Você tá assistindo anime Pokémon. Eu não sei se você tá acompanhando com todos os seus amigos ou se você tá definhando ali com seus amigos, tentando convencer eles a assistirem o anime. Mas a gente precisa concordar que, infelizmente, esse anime ainda ele não gera hype. Né? Ele não gera aquilo que a gente chama de hype. Meu Deus, eu tô muito hypado pra ver esse episódio. Infelizmente não, porque ele é um anime muito novo. E ele tá construindo a sua história. Talvez seja interessante que ele não misture as coisas. Mas, dada a situação, dado o momento que nos encontramos, será que não seria legal, de uma forma sutil, personagens do passado aparecerem? E continuar desenvolvendo a história deles dentro desse universo? Porque a gente não precisa do Ash. Existe um universo em volta do Ash. Né? Então, esse é um ponto que a gente precisa refletir sobre. Né? E eu acho que a história talvez se encontre no momento ideal para que esse tipo de conversa aconteça. Porque agora a gente já passou por 3 sagas, né? E caminhando agora para uma 4ª saga. Talvez seja o momento. Seria bem bacana, se acontecer. Ah, mas Cami, vamos parar pra pensar. Desde o começo de Horizontes, a gente vem pegando uma rota que parece que eles querem evitar qualquer coisa que o Ash já passou, viveu, etc. Concordo, isso daí não tem como tirar, porque a gente consegue ver e dá pra sentir também. Mas o anime começou no ano passado. A gente passou por 3 arcos já. A produção desses arcos deve ter demorado, né, para ter sido concluída. E agora, no arco que a gente está caminhando, o próximo, após o Terastal, será que eles já não tiveram tempo para sentir como o público reagiu? Será que eles não tiveram tempo para sentar numa mesa, mudar a rota? E o estilo desse anime continua sendo convidativo para esse tipo de acontecimento. Justamente porque eles viajam pelo mundo, né? Então, a possibilidade de encontrar com personagens que nós já conhecemos sempre foi uma possibilidade. Obviamente, talvez isso vá na contramão das ideias deles. Mas, como eu falei para vocês, é tudo uma questão de recalcular rota. Se a gente... Bom, se você acompanhou, né? Black and White, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quando algumas situações acabaram acontecendo, quando vimos Charizard e Dawn reaparecendo no anime, né? É pura especulação, tá? Mas serve-se ou trazer o pessoal lá de trás seria interessante. Uma coisa que a gente precisa deixar claro, a gente não precisa do Ash. Obviamente, rever o Ash em algum momento dessa história ou no futuro seria muito bacana, mas existem outros elementos que a gente pode rever e se sentir próximo do anime anterior, que seriam os amigos do Ash, né? E o Gol, eu acho que é o maior candidato atualmente a aparecer, justamente por ele ter sido um dos últimos personagens introduzidos no anime Pokémon, e por uma questão de tradição do próprio anime, trazer o personagem anterior à saga atual. Então, vamos ver, né? Mas esse momento de recalcular a rota pode acontecer a qualquer momento. Pode não acontecer agora, nesse próximo arco, mas quem sabe, em algum momento, acontecer. Vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar. Quero saber a opinião de vocês, me digam nos comentários e estou saindo, tô deixando o vídeo aqui para vocês e a gente se vê logo logo. Um forte abraço e aviso vocês que eu tô entrando num processo de mudança, sim, estou me mudando da minha casa, mudando de cidade. Em breve trago mais informações para vocês. Isso vai ser bastante benéfico e espero poder conversar mais sobre isso com vocês no futuro. Fui!